Muito provavelmente você já viu em algum banco disponível algum investimento para você alocar os seus recursos, o seu dinheiro e que rendia ali 90, 100% do CDI. Mas você sabe o que é este CDI? Bom, me acompanhe para isso. Você tem que entender que o CDI ele é uma taxa de referência, ele é um benchmark. E você tem que entender que o CDI ele tem como base a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Bom, geralmente o CDI ele fica em torno de 0,1% abaixo da Selic. Ou seja, atualmente na data de gravação deste vídeo, a Selic está em 12,25% ao ano. Como o CDI fica 0,1% abaixo da Selic, hoje o CDI está em 12,15% ao ano. Com isso entendido, vamos para outro ponto. Bom, temos os bancos. Os bancos têm muitas aplicações que rendem ali 90, 100% do CDI, como eu acabei de dizer, certo? Mas o principal propósito de um banco é de fato emprestar dinheiro, certo? Mas você também pode emprestar o seu capital para o banco, rendendo justamente esta taxa do CDI, que tem a mesma segurança do que a poupança, por exemplo. Lembrando que o rendimento da poupança, ela segue uma regrinha que tem como base também a Selic. Quando a Selic está igual a 8,5% ao ano ou menor do que isso, a poupança vai render 70% da Selic, certo? Mais a TR. A TR é uma taxa referencial, que geralmente fica muito próxima de zero. Mas quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança vai te render 0,5% ao mês, mais a TR, que é esta taxa referencial. Mas voltando ao CDI, vamos trabalhar aqui com um exemplo. Vamos supor que você vai pegar R$1 milhão e investir em um CDI do banco, certo? Você basicamente está emprestando o seu dinheiro ao banco para receber de volta o CDI, certo? Mas, como eu disse, a principal tarefa de um banco hoje em dia, basicamente, o propósito dele é emprestar dinheiro para terceiros, certo? Como a escala de um banco é muito grande, o que acontece? Você investiu R$1 milhão no banco, mas o banco, como tem uma escala muito grande, acaba emprestando R$1.200.000, correto? Aí que está. No final do dia, o banco sofreu esta diferença, este prejuízo de R$200 mil. E o que acontece? O banco basicamente vai recorrer a outro banco, o banco A, que teve o prejuízo de R$200 mil, vai recorrer ao banco B para pegar emprestado os R$200 mil. Mas o banco B não vai emprestar para o banco A simplesmente pela amizade, pela soberania do mercado. Não. Ele vai emprestar para lucrar em cima e vai cobrar em cima uma taxa de juros. E vai ter como referência o CDI. E é daqui também que vem o nome, Certificado de Depósito Interbancário. Os bancos seguem essa taxa de referência para emprestar dinheiro entre si, correto? Eles seguem essa taxa. E essa taxa de referência não é somente para os bancos, é também para os investidores, pessoas físicas, jurídicas. Porque, pense comigo, se hoje um dos investimentos mais seguros possíveis está na casa de 12,15% ao ano, que é justamente o CDI, ele é o mais seguro? Então, não faz muito sentido você fazer algum investimento mais arriscado que poderá te render menos do que isso, certo? A diferença é uma taxa de referência. Ou seja, se você for correr risco, você teria que ter uma rentabilidade, teoricamente falando, superior a esta. Porque o CDI, qual que é o risco que está atrelado a ele? É de fato ao grande banco quebrar, um bancão. E aqui, dito isso, eu te pergunto, qual que seria de fato a probabilidade de um Banco do Brasil, um Banco da Caixa, Santander quebrar? O risco é extremamente pequeno, perdendo, eu diria até, somente para a soberania do governo. Você investir seu dinheiro no Tesouro Direto, ou seja, diretamente numa taxa Selic, por exemplo. Porque, de fato, os bancos eles têm uma estabilidade muito grande no Brasil. Historicamente falando, os bancos têm uma rentabilidade muito alta, fecham os trimestres com altíssimos lucros. Então, o seu risco é, de fato, muito reduzido. Dito isso, é basicamente isso que é o CDI, é uma taxa de referência. Leve essa taxa como uma referência para os seus investimentos, o quanto ele está rendendo,
se está num padrão muito aceitável, certo? Ou de fato se você está tendo um padrão que não é necessariamente aceitável para a atual realidade. E além da taxa de referência para o investidor pessoa física, é também uma referência para os bancos, para as transações e capitais emprestados entre si. Bom, espero ter te ajudado de alguma forma. Dito isto, fico por aqui e até mais.